Somos trazidos aqui porque sem vocês não podemos alcançar o que temos que alcançar. É para isso que você deve se esforçar. Você tem que sentir tal responsabilidade. Do contrário, cada um deve se colocar sua força. Sem isso, não teremos um vaso pleno. Eu tenho que imaginar para mim um estado no qual meu coração e mente estão unidos com meus corações, com meus amigos, perdão. Tenho que ascender acima deste mundo. Se este for o caso, eu engulo, alcanço eles. Esta força que é como um balão que me eleva acima do mundo. Se eu me elevo, me incluo em suas centelhas, se vivo nessa matriz de centelhas, vejo nela o mundo superior, o mundo de doação. Você não pode sentir só a si, mas a todos. E quando fazemos isso, não somos nós, é um todo. E é assim que temos que viver. Isso significa, acima, sobrepor-se. Não sinta a si. Eu não tenho corpo, não tenho nada que precise, que seja necessário para mim agora, só há uma coisa. Algo mais elevado do que isso. Entramos numa dimensão espiritual e vivemos lá. Você deve se elevar acima da realidade material, terrestre. Cada um por si tenta superar seu desejo, como uma gota d'água quando se reúne, quando várias gotas se reúnem e se tornam uma só gota. Não apenas algumas gotas, mas uma gota. Essa é a qualidade da doação. E temos que sentir de qualquer forma que só há um desejo, um pensamento, uma intenção. Vamos tentar sentir que todos nós estamos no movimento. Ninguém sai deste fluxo. Todos nós tentamos entender o que significa ser homem, ser uma pessoa e não permanecer como um animal. Estar nisso juntos. Se cada um parasse de trabalhar com seus próprios pensamentos e desejos e movimentos e entrasse num só movimento, todos juntos, então o desejo abriria uma pessoa dentro de nós e evocaria movimento do Criador. E então um problema adicional surge. Quando depois de tentarmos nos unir entre nós, então chegamos à sensação de que nos falta algo, certa ajuda do alto, que por nós não somos capazes de nos unir, de coexistir, mas
Essa falta de capacidade, essa incapacidade nos dá o conhecimento de quem pode fazer isso por nós, que é a força superior. Então começamos a revelar uma necessidade. E é assim, esta é a ação que deve ocorrer dentro de nós. Nós temos que, com antecedência, começar a nos afastar do nosso corpo internamente. Temos que achar uma parte espiritual dentro de nós que se chama uma pessoa. Concentrar-se nela, começar a senti-la, começar a perceber através dela a realidade, como se nosso corpo já tivesse morrido. Devemos agora, isso é muito importante para nós, sentir como se estivéssemos fora dela. E isso não vai nos perturbar. E vamos atingir tal estado onde podemos simultaneamente sentir e coexistir em desejos próximos ou distantes de nós e também em desejos espirituais. Mas primeiro, temos que nos separar uns dos outros e entrarmos nesse desejo que é o ponto no coração. Sentir em mim esta parte que não pertence a mim, parte do Criador do alto que chama-se alma. Esta parte, devemos separá-la e ocuparmos-nos somente com ela. Если бы мы убрали из человека его. Se removermos da pessoa a sensação do seu próprio corpo, se removermos a sensação do corpo a fim de formar outros objetos, deixaríamos de perceber nós mesmos também. Agora sentimos, percebemos a força de gravidade. Não sabemos como é receber uma gravidade zero, uma sensação especial. Se você parasse de receber pressão no seu corpo, bilhões e bilhões de átomos e moléculas, a cada segundo, como se nos atingissem, e assim sentimos que existíssemos, não nos impactaria.
nem sentiríamos nosso corpo. A luz não nos influenciaria, ou nenhum som, não nos sentiríamos a nós mesmos de forma alguma. Toda a nossa sensação da vida se baseia no contato mútuo. Partículas batendo entre si, moléculas, átomos batendo, causando uma resistência. Os mínimos golpes do sistema nervoso interno o nervo óptico, o nervo que está atrás do tímpano, etc. O gosto, se você não sentisse o impacto entre as diferentes partes, qualidades, nenhuma sensação que sentimos, ou qualquer sensação que sentimos, se baseia em dois opostos, influenciando-se mutuamente. Eu preciso sentir algo existindo oposto a mim. Preciso entrar em contato de certa forma. Ele precisa me influenciar e eu preciso influenciar de volta. Se não há contato, ficamos malucos. Nós tentamos até irritar a pessoa se não há contato com ela. Como ocorre na família, às vezes, você precisa de certo conflito a fim de sentir até mais agudamente o quanto dependemos uns dos outros e o quanto estamos em contato um com o outro. Tudo isso se origina de nossa raiz. O Criador criou a criatura e a criatura precisa sentir o Criador em troca. Deve haver um impacto entre elas. E quanto mais forte é essa batida, mais seremos capazes de sentir um ao outro. E essa batida deve ser na inclusão, no entendimento, no amor mútuo. Então seremos capazes de dar prazer um ao outro. Portanto, nossa união com o Criador é feita com base no que se chama Zivug de Haká. Um golpe através da batida, um acoplamento de golpe. E esta é a inclusão mútua. E nós sempre sentimos algo na batida entre duas oposições. Há um artigo no Shamat chamado A Propriedade da Terra. E a Terra simboliza o desejo que se manifesta em nós. Está escrito que nada é revelado na forma verdadeira, mas somente na relação com o oposto. A luz a partir da escuridão, o bom através do mal, etc. Se entrássemos em outra sociedade, em outra relação, primeiro não entendemos. Parece que é mal para nós, mas gradualmente nos acostumamos com isso. O que significa? Aprendemos as condições onde é feito o contato. Golpe e inclusão. E isso ocorre em todas as coisas da vida. Isso significa que qualquer qualidade nossa, sensação nossa, existe na base de dois opostos. A oposição e a inclusão. E quando você combina as duas coisas da forma correta, resulta em harmonia. Ou seja, luz e escuridão, amargo e doce, você não pode ter um sem o outro, senão o outro
o outro não seria sentido de forma alguma. E tudo que fazemos devemos sentir a oposição, a resistência e a equivalência mútua, ou a meta mútua das duas qualidades. O mesmo é verdadeiro com respeito ao trabalho espiritual. Temos a linha direita e esquerda, ambas se originam do Criador. Nós já desenhamos muitas vezes isso, a linha esquerda e direita. A esquerda é a qualidade de recepção e a da direita a qualidade de doação. E nós construímos nossos degraus, os 125 níveis ou degraus dessa escada, na nossa subida. E começamos a construir a partir do nível mais baixo, que é o 0, em direção ao unirmos as duas qualidades de doação, amor e recepção. No nível onde somos capazes de juntá-las, combiná-las, nos elevamos a este nível. Então aqui, o bem e o mal se equilibraram em 5 gramas, digamos, e aqui são 10 quilos, perdão. E neste nível é infinito. Em outras palavras, tudo que temos de bem e mal, tudo é realizado num todo. Mas todos os estados precedentes são parciais. Agora, queremos descobrir o nosso primeiro degrau. E neste degrau, obviamente, sentimos tanto bem quanto mal. Falamos sobre o fato de que, por um lado, temos distúrbios, por outro lado, a luz é a ajuda do Criador. É isso que são nossos distúrbios, depende do quanto as percebemos. Mas devemos juntar as duas qualidades e jamais destruir qualquer uma delas, senão não avançaremos. Tudo no mundo existe de forma que, sem destruir qualquer coisa, mas usando, ajudando a combinar as duas coisas internamente, e qualquer qualidade é alcançada a partir do seu oposto. Hoje o que temos é o nosso ego. Então, é a única coisa que sabemos. Mas onde está o oposto ao ego? Como podemos descobrir qualquer coisa em relação a isso, essa qualidade em particular? Por isso que todas as qualidades opostas, todas as qualidades que são inatas em nós, servem para usarmos, chegarmos à oposição, e devemos utilizar cada uma delas, cada coisa que sentimos. Isso é essencial, a forma de abordar a vida. E isso resulta na pessoa ter uma atitude correta em relação às coisas que ocorrem consigo na sua vida. Ela sente-se amigável em relação às pessoas, se sente bem em relação às outras pessoas e não pode fazer nada. Que ocorre, tudo vem da mesma fonte. E a coisa o que ela precisa fazer, deve fazer, e ela deve justificar. Então, depois, ela começa a abstrair disso, de certa forma. Eu tenho que descobrir como posso transformar isso, posso utilizar isso de forma correta. O Criador nos criou com a luz como uma impressão de si mesmo, como que um selo faz uma marca, uma impressão. Todas as qualidades que existem na luz superior, essas qualidades, existem no desejo. Elas foram tiradas dele
e somos seu oposto. Então aqui estão as qualidades da luz e aqui embaixo as qualidades da recepção. E são opostas uma em relação à outra. E estudando nossas condições, qualidades de forma correta, nossos impulsos, podemos tentar imaginar na luz geral do Criador que brilha sobre nós, podemos começar a ascender para cima, transformar nossas qualidades de recepção em doação. Nada pode ser alcançado se não for para completar o oposto, equilibrar o oposto, justapor-se a ela, como luz e escuridão, calor e frio, etc. Então a questão é, como podemos aspirar ao Criador, as qualidades de doação, qual é a qualidade oposta a qual podemos fazer isso? Eu não tenho uma aspiração por elas, não tenho o suficiente, sempre sou distraído por todos os tipos de questões materiais, tenho vários distúrbios. Como posso aspirar ao Criador de forma que nada me distraia, de forma que sempre esteja nesse estado? E toda a minha vida corporal preenche... É como um cordão que me empurra e continua me perturbando e eu não consigo chegar a esse estado. Então há uma solução simples. Somente através do ódio pelo meu estado atual, que me é transmitido, somente se eu sinto que o meu estado atual, nele eu sou privado de algo muito grande, eu tenho que sofrer pelo fato do estado que estou atualmente. E ver o meu encontro com o Criador como algo muito doce, prazeroso. E conforme eu sinto o estado atual como negativo, e seu estado como positivo, dessa forma, vou desenvolver uma aspiração para com ele. A força com a qual vou aspirar será exatamente igual a essa diferença entre o potencial e o atual. À medida, conforme a minha aspiração para encontrar com o Criador será maior e o meu estado atual será menor. Portanto, é impossível alcançar este encontro com o Criador até que sintamos o nosso estado atual como o pior estado possível. Mas o mais importante é não fugir desse estado, não escapar dele. Quando eu me encontro nele, tudo que eu quero fazer é me livrar dele. Partir, sair, me divertir, ir para uma festa, tomar uma pílula e sair. Mas estes estados são dados a mim por uma razão, de forma que a partir deles, o pior estado deles, o pior tipo de estados, a partir deles posso começar a aspirar a ele. E é assim que serei capaz de avançar. Portanto, precisamos de um grupo de estudos sistemáticos, apoio constante do ambiente, que nos dará a importância dessa meta. Uma importância tão grande que todos os nossos estados atuais, embora aqueles que são sentidos, que talvez sejam terríveis para nós, que talvez subitamente os vejamos como opostos, terrivelmente opostos, se eu vejo a diferença entre eu e o Criador como 1 grama somente, ou a distância, uma mínima distância de 1 milímetro, eu quero que essa distância me pareça centenas de milhares de toneladas ou quilômetros. Tanto assim.
Tudo isso depende da minha percepção. Mas preciso perceber, sentir a mim mesmo nele como totalmente oposto em termos de onde estamos, nossos estados, a fim de ter uma maior força de aspiração a ele. Por outro lado, preciso de maior apoio, porque se vejo essa grande distância entre nós, não terei nenhuma força para continuar me movendo em direção a ele. Portanto, o nosso avanço precisa conter esses dois componentes. Por um lado, de uma menor distância entre nós, que na verdade é mínima, é um passo, mas simplesmente não conseguimos dar este passo. Precisamos imaginar como se essa enorme distância entre nós, de forma que teríamos um grande sofrimento por não tê-lo. Não estamos unindo-nos com ele. Por outro lado, precisamos ter a conferência que somos capazes de dar este passo, somente com um passo. E só fazemos isso juntos. Em outras palavras, o que pode ocorrer conosco, tudo é percebido exclusivamente dentro de nós. Isso realmente não é um problema na nossa percepção subjetiva. A questão é que temos o grupo que nos apoia, temos todas as ferramentas necessárias a fim de estudar e inspirarmos-nos. Temos tudo isso. O problema é que há uma diferença de qualidades. Avançar em direção ao Criador significa transformar-se. E essa mudança dentro de mim deve determinar o que significa. Nós o achamos no grupo. E nós sempre voltamos para os nossos meios. Porque é somente no grupo que posso ver como isso, o quão desconectado estou, e conforme eu entenda ou não, quão importante seja isso para mim. Como não consigo nem suportar isso. E é exatamente desses estados em que posso esclarecer qual a relação que posso ter com o Criador ao mesmo tempo. Neste pequeno laboratório que construímos entre nós, é como um campo de treinamento para nós, onde podemos praticar nossa relação com o Criador. Por isso que é escrito que a partir do amor ao outro, amo o Criador. É assim que podemos avançar. Aqui, o trabalho em grupo nos aproximamos. Conforme a pessoa percebe um pedaço do ego, outro pedaço do ego, a fim de perceber o grupo, e começa a juntar, ela abaixa sua cabeça a fim de concordar com eles, para ser o menor entre eles, como um elemento insignificante que os outros nem conseguem ver. Aí reside o princípio do sacrifício, que é chamado de sacrifício. Quando a pessoa se sacrifica, seu ego, seu eu, gradualmente, passo a passo, parte por parte, e entra no grupo. Nestes movimentos onde há dois estados, ela sempre sente rejeição, o surgimento de novos desejos,
de novas evidências de que isso não é necessário fazer. E aqui, de novo, já falamos sobre distúrbios, ela começa a entender que qualquer distúrbio que oculta dela o caminho e a meta superior, a meta mais elevada, a realização, a conquista da conexão completa com a força superior, a natureza, essa rejeição pode ser dupla. Pode ser como ocultação da meta final, ou podemos ser atraídos, o que se chama de sombra, que a oculta e, pelo contrário, revelar tudo. É isso que aprendemos na nossa sabedoria. Quando você faz uma tela, por um lado você oculta o seu ego. E graças a isso, acima de si, dessa tela, você constrói uma qualidade que é totalmente oposta a isso. Ou seja, à medida que este é o nosso ego, que seja grande assim, suponhamos. E eu só sou capaz de construir uma tela nessa pequena parte aqui. Eu crio uma tela, construa, somente nessa pequena parte. Eu acendo, me elevo acima da tela do ego. Então, todo este ego, todo esse egoísmo, se inverte a um local onde recebo a luz superior, a sensação do Criador, aqui que ele é revelado. Isso se chama uma tela, Massar e Or Roser, a luz de retorno, a luz refletida. Então, tudo isso se transforma na qualidade oposta. Da escuridão torna-se luz. Eu sacrifico o meu egoísmo a fim de não receber nele, mas com a ajuda dele doar. Especificamente, nessa espessura egoísta, eu recebo a revelação do Criador. E minha espessura ou altura, grossura, escreve o Rav, se transforma na parte luminosa, na parte que doa. E dessa forma nos corrigimos com antecedência. Portanto, há várias ações aqui. Uma é realizar sobre si o Tzimtzum Aleph, a primeira restrição, e então criamos uma tela. Conforme podemos preencher, carregar nossos desejos egoístas contrário a se aproximar deles, dessa forma criamos o nosso Kli. É aí que a luz do Criador se encontra. Portanto, tudo isso é construído somente com respeito aos outros, porque não podemos julgar, por outro lado, se é egoísmo ou outro tipo de percepção. Ou se estamos iludidos ou realmente estamos nos dirigindo à doação. Portanto, a pessoa escreve, quando alguém vê, olha o quanto as pessoas sofrem pelo governo superior no mundo, é assim que o Baal Salam escreve, nós vemos todo o sofrimento deste mundo. E eles não aproveitam como devem
como a pessoa deve, a partir de uma força governante superior. É difícil para a pessoa dizer que a força superior é boa. E ela sente a parte inferior como boa. E é difícil se relacionar com o Criador que se relaciona com as pessoas dessa forma. Então, pessoalmente, o que ocorre conosco é muito difícil justificar seu comportamento para conosco. Que cada um de nós tem muitos problemas para com o Criador. Mas, em geral, nada muda. Ainda estamos no mesmo estado anterior. A luz superior preenche tudo. Estamos dentro dela agora. Todos os nossos movimentos são internos. Então, vamos nos sintonizar corretamente, tratar o grupo de forma diferente, os amigos de forma diferente. E dessa forma, tudo vai ocorrer. Você não precisa fazer nenhuma ação, exceto esta mudança interna. Essa pequena mudança dentro de si. E tudo é construído a partir daí. Nada é exigido de nós, nenhuma ação mecânica. Podemos suportar a família, ter um trabalho, o governo, nada disso faz diferença. A única questão é essa sintonia interna com aquilo que queremos mudar, que é a nossa atitude com o fato de estarmos com a luz superior e em contato com essa luz superior, que é a bondade plena, e só nos falta a inversão do nosso egoísmo e sua forma oposta, e daí também sentiremos isso. Então não temos que realizar nenhuma ação, você não precisa dar as coisas, entregar, fazer boas ações, você não precisa fazer isso, a luz fará isso. Nós, dentro de nós, temos que nos reformar. Não temos que mudar nada. Nada da economia, tecnologia, nada. Só nós mesmos, dentro de nós, realizar essa revolução. E somente isso. E imediatamente sentiremos que não estamos na escuridão, mas na luz absoluta. Mas para passar adiante essa luz, temos que sentir em nós, ou como se passássemos por esse sofrimento para alcançar isso. E esses os problemas globais, as coisas que estão se tornando cada vez piores, que o Criador está exigindo a mudança das massas, nas massas. Coisas que já surgiram há milhares de anos atrás. Então, tais problemas que já tivemos há muito tempo, a repulsa mútua, rejeições, falta de interesse, temos que entender que tudo é um jogo do alto. Se pudermos simplesmente nos livrarmos de nós mesmos e atravessarmos essa barreira psicológica, que a questão psicológica não é mais nada disso, subitamente nos encontraremos na sensação de luz e bondade e amor que permeia o mundo inteiro. Então, tudo está preparado para nós. Simplesmente precisamos de certo esforço de nossa parte. E se a pessoa entende corretamente o que ocorre consigo, então a cada segundo de sua vida,
cada segundo é preenchido por essas oportunidades de se reduzir cada vez mais. E como dissemos antes, ela começa a falar com o Criador. Ela dentro de si começa a mudar um desejo egoísta, conecta-se com os outros cada vez mais, os pontos de vista, ou seja, tem alegria para com os outros, fraqueza, mas a pessoa continua sustentando-se a fim de ouvir o que o Criador quer falar com ela. E com respeito a isso, tenta responder de forma correta. Entra numa batalha com o Criador. Isso se chama meus filhos me derrotaram. Quando qualquer problema, do menor pessoal ao maior e global, percebemos tudo como sua chamada. E nesse contraste entre a luz e a sombra, amargo e doce, criamos um novo órgão de percepção e em cada nível, subida dessa escada, há um contraste cada vez maior, mais forte. Por isso, aí criamos novas qualidades, percebemos novas qualidades com respeito ao Criador. Senão não seremos capazes de sentir este mundo superior através desse contraste, o mundo superior. Então, no mundo do infinito, quando você tem um enorme ego e uma enorme luz, você conecta juntos. Então, todos juntos fazemos a transição da sensação do mal para a sensação do bem, porque não trabalhamos de forma egoísta com isso. Em geral, o método é psicológico, não há nada novo, mas a questão é que se, na psicologia normal, trabalhamos com a pessoa e tentamos ensiná-la, de certa forma, a melhorar sua vida, aqui trabalhamos com a luz que nos corrige. Então, não significa que eu possa me elevar ou me rebaixar em relação à primeira restrição, e daí, acima disso, a tela. Então, ao egoísmo, que se transforma em doação, não é que eu faça isso por mim mesmo. Eu atraio a luz superior sobre mim. E essa é a diferença entre psicologia e nossa psicologia, psicologia superior. Porque aqui nós rebaixamos a nossa natureza. A psicologia trabalha dentro da nossa natureza e nós acima dela, acima dela. Então, refazemos nossas qualidades básicas, nossas qualidades mais egoístas em seu oposto. Essa é a chave para todo o princípio. Se isso está claro, então, disso deve vir a clareza da força do grupo sem o qual não posso fazer isso. Ou seja, jamais posso definir o que é a luz, movimento em direção ao Criador, o que significa a manifestação de sua qualidade, mas somente o grupo me mostra se eu estou conectado e me dirijo ou me afasto do Criador, me afasto mais dele, tentando destruir qualidades egoístas, então estou próximo dele. Ou vou com o fluxo,
com relação aos pensamentos que surgem toda hora na minha cabeça, então eu me afasto dele. Então, se a pessoa está distante do Criador internamente, mas está dentro de um grupo, está próxima. Por esta razão, nós recebemos este grupo. Por esta razão, a quebra ocorreu que estudamos. Então, de modo que nos reuniríamos juntos e através disso, desse entendimento, o que é espiritual, qualidades espirituais e o que não são qualidades espirituais. Então, no nosso mundo, estamos distanciando dele. Então, eu posso trabalhar no nosso mundo, em desejos e intenções que estamos agora. Neste nível, posso. Já trabalho com a minha correção. Mas, então, por que não sentimos nada? Em nossas ações, nós podemos fazer por um longo tempo, aspirar um ao outro, tentando nos reunir num grupo, mas no final nada ocorre. Porque temos que atravessar um caminho que se chama o tempo de preparação. É como com crianças. Quando você tem, digamos, os primeiros 20 anos da vida, que é gasto em se tornar um adulto. Não realmente adultos, mas já podem começar suas vidas. E depois disso, temos o próximo nível. E aqui trabalhamos num grupo. E acima continuamos trabalhando no grupo. E aqui está o grupo e a luz circundante. E aqui está Orpinimi. Então acima temos a Orma Kif, a luz circundante, e abaixo a Orpinimi, a luz interna. Essa é a diferença. Obviamente, há uma grande diferença entre trabalhar na escuridão durante o tempo de preparação, com sempre questionamento, Orma Kif abaixo e Orpinimi acima, amigos. Mas este é o trabalho mais duro, forte, porque aqui você trabalha sem entender de forma alguma o que você está fazendo. E realmente aqui, nestes passos que atravessamos, esses degraus que atravessamos, realizamos o trabalho mais importante. Exatamente como crianças quando crescem. E dessa forma formam toda a base do seu próximo nível de existência. A forma como vivem os primeiros 20 anos para se prepararem através de um bom ambiente, boas ações, intenções, entendendo o que ocorre, dessa forma continua a existir em nosso mundo. Mas no mundo espiritual, até que atravesse estes anos, este tempo de preparação, ela não entrará no mundo superior. Então, este tempo de preparação ainda é uma pergunta. Quanto tempo temos que estar nele? E anos não existem, depende somente de nós. Nós vemos até mesmo hoje que muitos vêm ao grupo, pessoas novas, novatos, e estão muito melhor preparados do que quando viemos ao grupo. Elas têm como que uma preparação interna. Percebem tudo rapidamente, sintonizam-se rapidamente, e o tempo para elas muda. Então, este tempo depende somente de nós. Nós podemos comprimi-lo e somente com a intenção de nossos esforços dependerá o quão rapidamente superaremos esta fase, este estágio. Então é muito importante para nós, antes dos nossos estudos, temos que ver o que estudamos.
Não é que simplesmente vim, quero ouvir coisas inteligentes, espertas, a estrutura do mundo superior, o livro do Zohar, artigos, seja o que for. Isso não é disso que estamos falando, são apenas os meios para atrair a luz superior. Em outras palavras, para que estudo? Estou sentado aqui, neste local, com meus amigos, e entre nós, deve haver uma qualidade que nos eleva acima. Nossos desejos comuns, somente nossos desejos comuns. Desejos pessoais significa egoístas. Comum já são desejo de doar. Quando me elevo acima, chama-se mão. Quando os elevo, então, imediatamente do alto, a luz superior vem, nos corrige e nos aproxima. Aqui estamos cada vez mais próximos, até que alcançamos um ponto único onde nos unimos, neste ponto único, e imediatamente o que é revelado nesse egoísmo, nós só unimos juntos e então você pode revelar essa luz superior e pode não ser influenciado pela Ormaquif, a luz circundante, que de tal forma nos afeta e nos transforma, mas pela Orpnimia, nos interno. E para que precisamos dos livros? Porque quando estamos reunidos, quando estamos juntos, precisamos ler sobre o que ocorre aqui. Aqui está o livro. E ele nos fala sobre o que ocorre no mundo superior. Nós não entendemos o que realmente significa, mas recebemos daí a luz superior. Então aqui, mais o grupo, mais o livro, e é isso que é necessário para cada trabalho. Entre eu, então, em relação a mim, eu preciso de problemas, e no grupo tem obstáculos, mas entre nós e os livros não há perguntas, problemas. Não importa. Eu não entendo nada de forma alguma, porque está falando de algo do próximo nível, no mundo espiritual. Eu não sei o que ocorre lá, eu só estou lendo letras, palavras, não, nada disso. Serve apenas para evocar a luz superior. Então não importa o quanto a pessoa entende ou compreende, realmente não entende. Não serve, não significa. Não importa. O que importa para nós na união com o grupo é o quanto ele inspira a pessoa a ser como a luz superior. Se ela pede, aspira por essa força superior, ela tenta atrair essa luz através do grupo e tenta entender que somente é isso que ela quer.
e dentro de si entende o que é o Criador, que é a qualidade de doação. E o que significa se aproximar dele? Se aproximar dessa qualidade em mim, evocar em mim, embora seja pequena, ela entende o que significa não pedir algo que é contra si. E como uma criança, você sabe, essa coisa gradual, que como está balbuciando, dizendo coisas que a pessoa não entende, mas a mãe entende, obviamente, mas ninguém mais entende. E somos iguais. Nós falamos como se estivéssemos juntos, todos juntos, pedindo. Queremos o que queremos, mesmo que não queiramos nada. Ele ouve isso corretamente, conhecendo o nosso estado, a partir do qual não podemos fazer mais nada. É como uma criancinha que diz algo que ninguém entende, exceto a mãe. Isso se chama oração ou man. Nós temos um som apropriado para isso? Alguém se lembra da exigência? Não consigo ouvi-los. Oração coletiva, oração de muitos, nós temos? Essa é uma oração do grupo, chama-se uma oração comum, uma solicitação comum. Uma vez eu dei uma lição e ocorre que foi tirada essas palavras e como que se o nosso amigo Arkady Durkheim criou esta música. Eis a música. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא מהחושך אם רק תדאג לאחרים ולא ניתן למחוק את הפער אפשר רק לקוות שנעלה מעליו אל תאמין בעצמך עד יום מותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב ולאחר מאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת התמונה אתה גדל וגם השוני גודל בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם
אם רק תדאג לאחרים, תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחוש, אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה, כל זה בשביל מה. דרוש כאן תיקון למה ששבור ורק אז הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחושך, אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחושך, אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחושך. Называется такая просьба, когда я прошу... Chama-se o tipo de solicitação quando eu peço pelos outros, não para mim. Quando exijo para os outros e não para mim, essa exigência pela doação, e somente então é que a pessoa sai da escuridão em direção à luz. Este é o significado disso. Só sairemos para a luz quando começarmos a nos preocupar com os outros. Perguntas. Amigos, eu só quero dizer que o segundo dia do Congresso sempre exige atos de solicitação, exigência. Aqui é que precisamos. Então, no primeiro dia estamos subindo, mas agora somos testados para sermos como queremos ser. Então, vamos pedir e ir. Você está sentindo distúrbios? Ótimo! Estou feliz por ouvir isso. Olá, Rav. Da Lituânia. Eu gostaria de agradecer a você e a todos do Bnei Baruch que nos trouxeram aqui, nos trouxeram o Espírito do Bnei Baruch. Este é um grande presente. A todo mundo de você. Obrigado. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Nós trabalhamos num grupo a fim de nos transformarmos. E quando a luz age em mim, dentro de mim há uma mudança. Então eu vejo um mundo transformado, mudado. Então, o mundo muda para mim. E eu tenho a seguinte pergunta. Recentemente você falou sobre trabalho na direção dos 99%, o restante da humanidade. E se eu sou transformado e vejo um mundo transformado, por que eu tenho que mudar esses 99%?
Se não sofressem, se eles não sofressem, então você poderia estar certo. Se não buscassem sair do seu estado atual, então, obviamente, jamais iríamos até eles. A sabedoria cabalística foi ocultada por milhares de anos e foi revelada pela primeira vez há 5.732 anos, depois foi ocultada, depois foi revelada de novo na Babilônia Antiga, depois foi ocultada, e praticamente não foi utilizada naquela época, foi ocultada de novo e agora tem sido revelada para nós. Este é um processo que leva milhares de anos, é um processo gradual. E agora essa terceira revelação se caracteriza por ser global. Há uma exigência séria no mundo, saber como continuar a existir, a viver. A humanidade finalmente entende que existe sem uma razão. Qual o propósito de nossa vida? A forma de abordarmos a matéria existente, então existe por si mesma. E o sofrimento que sentimos? Os sofrimentos evocam em nós a pergunta do porquê sofremos, para que serve tudo isso? Então, até que essas perguntas têm sido reveladas por o sofrimento e a quebra de nossas famílias, sociedades, culturas, ciência e hoje a economia, até que isso ocorresse, jamais sairíamos para as massas. Mesmo hoje, dizemos que se a pessoa não precisa de nada, então não lhe diga nada, deixe-a viver com uma vida em paz, porque o Criador lhe deu certo nível de desejos e ela satisfaz por ter sua própria casa, um belo jardim, um pátio muito legal. Então é só satisfeita, então não lhe toque. Você não tem direito de tocá-la, mas quando a pessoa sofre, então tente lhe dar algo que lhe dará uma resposta à sua pergunta do porquê sofre. E por que temos sofrimento no nível global? Nossos filhos estão em escolas que estão em situações terríveis. A juventude está mergulhada em depressão, suicídios, drogas, não há emprego para as pessoas, os valores se quebraram totalmente. Então agora podemos falar do propósito e da causa para tudo que está ocorrendo, que é o nosso ego. Que ao transformarmos nossa atitude um pouquinho, ao mudar essas coisas, podemos chegar numa vida melhor. Então nós damos conselhos práticos de como melhorar o nosso estado, e somente em locais onde as pessoas têm a deficiência por isso que disseminamos a Kabbalah, somente em locais onde é necessário, onde as pessoas realmente têm o desejo, a carência. E a segunda parte da pergunta, você desenhou, quando estamos trabalhando no grupo, junto com os amigos, quando passamos por esse período de preparação, se não há um mínimo de preparação, na minha interação com os amigos, estou machucando-os, temos que estudar como fazer isso. Por isso que temos cursos especiais para os educadores e os que trabalham com as massas. Temos cursos especiais de treinamento, onde todos que participam, em todo o país, pessoas que fazem esse trabalho devem completar este curso de treinamento.
temos 20, 25 ramos em diferentes cidades. E cada ramo, cada braço, tem de 20 a 25 homens. Nós temos braços, ramos com até 300 pessoas. E obrigamos todas a tomarem esses cursos. Todas precisam completar esses cursos e sempre estar envolvidas. E isso ajuda muito. Forma essa pessoa de forma correta. E dessa forma ela começa a se conectar com os outros e moldar-se corretamente com respeito a todos. Eu diria que é o meio mais efetivo para o avanço pessoal, e para isso é a disseminação. Para o avanço pessoal, o principal método é a disseminação. Mas estes cursos já estão online, disponíveis online, sim? Foram traduzidos já, como falamos? Repita. Há uma gravação no Congresso, nós abrimos registros, inscrições para este curso para se aprender a educar as massas. Um dos objetivos é integrar o mundo. Então, há um curso para isso e vamos liberar de forma gradual nas próximas lições. Sim, temos 400 pessoas, acho que na Rússia, 100, e muitos outros países. Junte-se a eles. Pegue o exemplo, tome o exemplo do grupo de Moscou. Eu gostaria de acrescentar algo. Tivemos uma palestra agora e foi algo incrível trabalhar com isso. Houve tantas perguntas, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha visto tantas perguntas boas há tanto tempo. Rav, eu também tenho uma pergunta sobre sofrimento. Eu ainda posso entender qual sofrimento me empurra. O que me desenvolve, por exemplo, os meus amigos estão entusiasmados. O meu grupo será mais forte? Então a pergunta é, por quê? Bom, agora eu estou desempregado e vejo o oposto, que eles têm mais problemas e não são empurrados em direção à solução destes problemas. De onde eles estão vindo? Bom, este é o nosso ego, diz o Rav, e ele sente sofrimento. Sofre. Este sofrimento está sempre aumentando. E o sofrimento vem de várias formas. Por que este sofrimento? Porque ainda empurra a pessoa a buscar o significado da vida. Porque ela começa a se perguntar, por que eu preciso sofrer? No final, leva a pessoa a se suicidar. O que a Kabbalah faz aqui? A Kabbalah diz para a pessoa que você precisa de um tipo diferente de sofrimento. Você ainda vai sofrer, mas um tipo diferente. Isso se chama sofrimento por amor. Quando você ama alguém e você aspira a ela, a ele, mas você ainda não está lá, você ainda não entrou em contato com ela. Você tem sido rejeitado um pouquinho, ou há uma distância que separa você, e você só é capaz de encontrá-la depois de certo tempo, então há um grande desejo que surge como resultado, a fim de se aproximar para vê-lo, abraçá-lo, mas você é incapaz de fazê-lo. Essa sensação é sofrimento ou não? O que você acha? Por que não?
Você tem vários casos na história, vários romances, novelas, literaturas, arte que tem escrito sobre isso, filmes, isso é sofrimento. Mas este sofrimento é suave, doce para nós. Não gostaríamos de nos livrar dele, certo? Estou certo ou não? Nós não conseguimos imaginar isso, não, mas eu me lembro quando eu era jovem e eu imaginava que isso é prazeroso. Por um lado você ama, quando você é inspirado, você está cheio de esperanças, você vai amar, abraçar o seu amado, mas não está ocorrendo naquele instante. Ainda é um tipo suave, doce de sofrimento. Então você tem o sofrimento que se origina do egoísmo. E este sofrimento é chamado a sombra da Sitra Ahra, a sombra má, que esconde todo o mal do mundo. E quando você aspira para cima, e você é inspirado por ele, e é iluminado por ele, e a luz brilha sobre você, a luz do amor encontra esta sombra sua, então aqui você só tem escuridão. Essa é a diferença. Precisamos substituir o sofrimento do nosso mundo que temos hoje. E todos têm enormes problemas, dificuldades que só continuam a crescer e precisamos ajudar o mundo, substituir o mais rápido possível este sofrimento a fim de aspirar ao amor, à luz. E aí que sentiremos, descobriremos que o sofrimento não desaparece. Se você precisa do seu amado e a sua aspiração a essa pessoa desaparece, que você tinha antes de encontrá-la, então o que vai ocorrer? Você a encontra e tem uma ilusão. Você não se preocupa mais, certo? Então, pelo contrário, precisamos aqui ter este sofrimento, dessa atração, desse apetite. Você precisa permanecer ao mesmo tempo. Você deve extrair o prazer correto. Por exemplo, você está com fome, começa a comer, depois desaparece a fome, mas não tem mais o prazer pela comida. Mas como podemos fazer com que a fome permaneça? Nós temos que fazer com que o sofrimento permaneça de certa forma, em certo grau. Por isso que você pede somente ao Criador essa exigência, esse sofrimento. Então você pede somente ao Criador avançar, a correção sua. Eu não estou inspirando vocês, não? Bom, eu estou imaginando que a pessoa tem certo problema. Não é isso que eu disse a você, meu amigo. Ok, vá ao curso, tome o curso, e daí vamos falar um pouquinho sobre isso. Fique bem. Olá, eu sou Tatiana de Kiev. Eu fiz uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Todos nós nos esforçamos para a união. E as mulheres não podem se unir. Você está dizendo que as mulheres não podem se unir? Então, como podemos chegar a um órgão único se as mulheres não podem jamais se unir? Os homens se unem e nisso conectam as mulheres a eles e trazem a mulher à união. Assim que funciona no sistema espiritual. As mulheres constituem uma parte separada, negativa, e desculpe por falar negativa, podemos falar positiva, não importa, não quero falar negativa no sentido negativo, mal, mas os homens se unem juntos
e estão unidos, elas se unem através dos homens entre si, e em todas as sociedades funciona assim. E foi assim, tem sido assim durante a história. Os homens saem da casa e se comunicam. Mesmo hoje, os homens sentam-se nos bares, organizam clubes, e mesmo hoje, não é muito prevalente, mas sempre ocorreu em todas as unificações, conexões, associações, todas ocorreram através dos homens. E as mulheres se conectam entre si através dos homens. Essa é a natureza. A natureza é estruturada dessa forma. A propósito, neste sistema, a mulher é o próprio desejo. E o homem simplesmente conecta esse desejo. Então a mulher é a base, a malhut, a base natural. Da natureza. Por que você pensa que você não pode se abraçar? Vai lá, abrace-a. Não estou impedindo. Pode abraçá-lo também. Nós vamos ter workshop depois. Os homens estarão sentando em torno das mulheres, vendo elas se abraçarem. O que vocês acham? O que vocês acham? Isso é natural? Nós tomamos o exemplo da natureza. E tentamos nos equivaler a isso. Isso é garantia do êxito. Somente nos assemelhando a ela, equivalendo-nos a elas, e não estou falando nada antinatural. Estou sendo sério, estou falando sério. Todo o nosso método é construído somente em estudar a natureza e mostrar a natureza às pessoas. Às vezes as pessoas não entendem, não conseguem se desenvolver, não conseguem entender. Tudo bem, trabalhamos em silêncio. 15, 20 anos atrás, quando falávamos, ninguém entendia. Hoje começam a concordar conosco. Começam a entender que sim, estão certos. Mas você não deve dizer à pessoa algo que ela está pronta para aceitar. Então, tudo o que dizemos, tomamos somente da natureza. E vemos isso, e tiramos isso dos biólogos, sociólogos. E aqueles que realmente querem trabalhar com a natureza e não o modo moderno, todo o método é totalmente natural, 100% natural. Obrigado. Eu posso fazer uma segunda pergunta? Não há outro além dele. Obstáculos são relações para conosco, entre nós. Vêm para nos ajudar a ir em direção à meta. Como posso escutar o que a Força Superior quer me falar, especialmente obstáculos neste mundo? Como posso saber o que querem de mim enviando este obstáculo? Qual é o final? Como sei exatamente o que este obstáculo quer de mim? De modo que acima deste distúrbio, você não esquecerá da força superior e se dirigirá a ela. E há alguma prescrição universal? Ou cada obstáculo tem que ser trabalhado separadamente? Não trabalhe com ele. Precisamos imediatamente nos elevar acima dele. Não tensione com os distúrbios se isso é bom ou mal. Não importa. Você deve se elevar acima dele. Os distúrbios vêm e é como se não fosse um distúrbio. É como se fosse um trampolim, a partir do qual você salta para cima. Tente revelar os distúrbios dessa forma. Você vê que eles são feitos para isso. É de um ponto de vista psicológico. Parece distúrbio, mas não é um distúrbio. É um trampolim. Então, como posso ouvir exatamente o que ele quer me dizer? Como devo me relacionar? Você não sabe isso agora, mas se você começa a trabalhar dessa forma com os distúrbios, você verá que o que está sendo corrigido em você, neste trabalho, e
destas qualidades corrigidas, você começa a aprender a linguagem do Criador. Muito obrigado. Thank you very much. Você falou sobre... Olá, vamos ouvir a tradução. Hello. Esmirna de Frankfurt, hoje você construiu um transistor. Aqui tem um transistor. There's a transistor with... Sim, aqui está ele. Yes, there it is. Aqui está o nosso transistor, aqui o positivo e negativo. With the... I... Exatamente. Yep. Assim. Exactly, so plus... Eu não quero entrar nos nomes específicos, porque pode confundir as posições. Ok, positivo e negativo, masculino e feminino. Com isso, criamos a frequência da linha do meio. Middle line. A linha do meio podemos ativar aqui. Este mínimo sinal, aqui nós temos o positivo e negativo, e a uma tremenda distância aqui, podemos descobrir um grande sinal, milhares de vezes maior do que este aqui. Aqui está a entrada e aqui a saída. A amplificação principal é construída aqui. Quando eu abro uma pequena válvula, por que eu preciso do cátodo? Eu construo uma válvula aqui. A pequena pessoa pode abrir essa válvula, girá-la e permitir que um certo fluxo passe por ela. Com essa mão você pode girar a válvula e este fluxo vai atravessar ela. Então, eu me sinto muito forte hoje, quero continuar sentindo assim. Eu quero levar esse sentimento comigo quando acabar o congresso, de modo que esse transistor precisa do grupo, e eu sou uma mulher. E depois de suas várias explicações, eu me tornei um próprio transistor. E eu gostaria que isso se tornasse real quando falamos de branco e preto. Ela está explicando o que ela quer dizer para o tradutor. O branco deve ser delicado a fim de não corromper o preto. Então, qual a pergunta de Zohar? Eu gostaria que você me explicasse o que é o nosso transistor em relação ao masculino e feminino? Por que o branco? Por que o preto ainda não é branco? Algo assim. Porque, então,
o ego infiltraria nossa inspiração e nos impediria de avançar. Eu preciso guardar o meu branco, minha qualidade altruísta, minha conexão com o grupo, minha aproximação para com eles, a fim de ter o mínimo ego possível. O mínimo do meu ego, senão me impediria. Eu ficaria confuso, eu começaria a me relacionar com o grupo egoisticamente. Então, se eu entrasse no Criador, não vou a lugar nenhum. Por isso que eu tenho que permanecer no branco. Eu ainda não estou satisfeita com a sua resposta. É difícil. Estou dizendo saying que, como mulher, that as a woman, na minha perspectiva de vida, porque meus desejos superam I sinto feel that I'm talvez como se eu estivesse machucando, danificando, talvez esteja usando veneno, a poção da morte. Eu entendo você, Jesus. Eu entendo o que você está dizendo. Eu quero, mas está funcionando para mim, ok. working for me. Eu entendo, ele está dizendo que para o homem no grupo é possível verificar-se, checar-se. O homem no grupo é como se fosse protegido. Estou conectado ao grupo, é bom. Se eu estou desconectado, é mal. Eu só posso checar minha atitude para com o Criador. Mas como as mulheres podem checar sua atitude em relação ao Criador? Se não está no grupo, essa é a pergunta? É isso. Então você não precisa de transistor para isso. Vocês não precisam. A resposta é simples. Não, fique aí, fique aí. A resposta é simples. O homem, no grupo, precisa trabalhar duro. Como quando vai a uma indústria de construção e tem que trabalhar duro. E tem que trazer o salário para você. E você, só com o desejo de apoiá-lo, servi-lo, trabalhar na disseminação, se preocupar que tudo esteja bem com ele. Isso não é um trabalho secundário. Sabemos que o trabalho da dona de casa, se não fosse isso, não haveria humanidade, civilização. Então a mulher é como se ela trabalhasse na sua casa. Da mesma forma você trabalha no grupo. Você se preocupa com eles. Você cuida das coisas que eles precisam. Tente e você verá. Você se relaciona com eles dessa forma e será maravilhoso. Então você avançará, certamente. Independente do quanto eles estão avançando, à medida que você contribua, você avançará. Como se o grupo fosse perfeito, embora não seja tão grande, aparentemente não seja grande, mas a mulher contribui com o grupo, investe no grupo e recebe do grupo como se o grupo estivesse na total correção. Portanto, não há absolutamente nenhum obstáculo diante de você estar conectado com o Criador neste trabalho. Você pode voltar para casa em paz. Os homens não vão perguntar? Bom, Just, uma solicitação. Faça uma pergunta então. Tudo bem, ok. Eu sempre me relaciono com as perguntas. Você sabe, como entre as mulheres, sempre essas perguntas me incomodam. Com relação do homem e mulher, é difícil entender tudo isso, mas neste congresso eu recebi
Bom, isso são perguntas muito importantes, diz o Raf. Eu sempre gosto de respondê-las. Às vezes são específicas, mas as mulheres querem esclarecer o local do seu trabalho, onde ele está. E nós temos que explicar a elas. Ela pergunta sobre sua alma. Você não pode negar isso, especialmente quando lhe parece que não há local para trabalhar. É isso que tem a ver com a pergunta. Estou sendo sério. Estou dizendo do fundo do meu coração. Tudo depende delas realmente. No nosso trabalho, dependemos muito delas. Eu entendo que você recebe isso. Se fosse sem a tua mãe, como você seria? Então elas crescem o grupo. Então elas se preocupam com o grupo e com isso o grupo sempre estará bem. Ok. Então talvez eu faça a minha pergunta de qualquer forma. A pergunta é mais uma solicitação. Talvez possamos ver essa imagem, e nós vemos imagens de uma pessoa relacionada ao grupo. Aqui uma nova imagem, as pessoas reunidas num círculo, e em torno delas há grupos de círculos. E nós temos uma casa que você disse. Você pode fazer uma imagem onde é uma mulher, um grupo e um criador e tudo isso juntos? Homem, mulher e o grupo? Sim. Você está dizendo que eu não desenhei? Eu já desenhei. Nós já falamos. As mulheres estão no círculo externo, essas mulheres, e o círculo interno é o homem, que forma o grupo. E essa mutualidade que os homens completam consiste de duas partes. Forma duas partes. Imagine a parte interna, o desejo é a parte feminina, a mulher, e o que une-as é a parte masculina. E esses dois componentes constituem seu embrião, sua criança mútua, que eles criam juntos, como homem e mulher criam um filho. E tudo isso é implantado na mãe futura a qualidade divina de doação. E é aí que crescemos juntos. A alma, todos fazem parte dela. Ninguém tem seu componente isolado. O que quer que você contribua, é aí que você sente essa alma. Todos os desejos da parte feminina. Existe a parte feminina e a conexão é a parte masculina. Então, praticamente, eu posso entender quando isso ocorre? Eu não entendi. Quando essa conexão ocorre? Se este contato já ocorre, significa que você já revelou o Criador no primeiro nível. Então, as mulheres já receberam esse desejo, mas nós não fomos ainda capazes. Ok, está claro agora. Obrigado. Perguntas dos homens? Olá, Rav. Hi, Rav. Estou muito feliz I'm very glad de vê-lo aqui. to see you here. Faz tantos anos. You did such Vocês a great fazem um congress. grande congresso aqui em Vilnius, especificamente. Eu tenho uma I pergunta have sobre a trabalho em grupo. question about a work in the group. Nas lições, aprendemos, ouvimos e dizemos, falamos sobre a grandeza da meta, a grandeza do The Criador, greatness of the Creator. e tudo And all isso this is sort of é understanding, discutido, entendido, discussion. e quando, And when, ao in entender, understanding, we tentamos try to reunir os gather pontos no the coração points num in the todo, heart into a single whole, it works somehow weakly, it funciona doesn't de work forma at mais all. fraca.
como você disse, como se o Criador não olhasse para nossas mentes, mas para nossos corações. Então a pergunta é, como? Da nossa razão e entendimento, a fim de transferir a grandeza da meta, o Criador, tudo que aspiramos, para sensações, para emoções, de modo que nos levarão às lágrimas. Ou seja, que cada célula vai tremer. Quando isso ocorre num grupo, tem um efeito imenso. É como uma linha direta para a meta. E a saída dos limites terrenos. E o que tentamos fazer aqui com o grupo, não é o primeiro ano que fazemos isso, está funcionando maravilhosamente, mas somente então, quando somos capazes de nos sintonizarmos em nossas sensações. Como fazemos isso? Falamos. Como sentimos isso? Aqui nos reunimos. E agora, o que fazemos para passar da razão para a emoção? Você vê, essas são perguntas que meu professor descreve nos seus primeiros artigos. E apesar do fato de que gostaríamos que ele escrevesse mais o que significa a sensação, são escritos de forma moderada, não muito árido, nem muito emocional. O que eu posso acrescentar de mim o que nos falta é a grandeza da meta. Como se fosse muito grande para nós. Nós daremos valor a cada momento, quando você está conectado à meta. Mas você esquece disso. Sob distúrbios que vêm, nós sempre caímos sob esses distúrbios a cada segundo. Nós nos desviamos da meta. Precisamos implementar, não sei como colocar, precisamos instituir no grupo precisamos reforçar criar uma maior importância da meta no grupo. Quão importante é para nós alcançar a grandeza da meta? Aí está o nosso livre-arbítrio, único livre-arbítrio. O ambiente influencia todos nós. Não temos outro meio de elevarmos-nos acima disso. Como se disse, às vezes eu sinto isso ou aquilo. Como podemos fazer com que isso ocorra a todo instante? Se essa grandeza da meta arde em você, queima, onde você sempre dá mais, você quer mais isso, você tem essa visão, então, com relação à meta, sempre estar nela, mas você não a tem, então você chega à lição e às vezes você se foca, às vezes não se concentra, mas não é culpa sua, isso é culpa do ambiente que inclui você, porque você não cultiva isso dentro de si. No ambiente, você tem que sempre pensar nisso. E se é uma grandeza da meta, que as pessoas só recebem do ambiente, não há nada mais. Não podemos mudar nada mais dentro de nós. Você coloca tudo isso sob a influência do grupo e o grupo deve influenciar de acordo. E é isso. Este é todo o trabalho, é o que determina o resultado final. Você não pode fazer nenhuma aceleração dentro de si sozinho. A sua aceleração, a frequência com a qual você trabalha e você lembra da meta e faz as ações necessárias, tudo depende da importância.
E isso depende do grupo. Você entra no grupo, se coloca sob influência, é isso. Tudo mais ocorre automaticamente. É isso que o Wassulam escreve no artigo A Liberdade. Como você pode trabalhar no grupo para que o grupo arda com isso? Então você pode se acender através do grupo. Não sei, você tem que comprar os amigos. É isso que está escrito. Compre para si um amigo. Comprar, o que isso significa? Entusiasmá-los, dar-lhes presentes, faça o que puder. Atraia-os para esse trabalho para que eles sempre falem da importância da meta. Eu não posso fazer isso para você, o grupo precisa fazer. Eu só posso dar conselhos. Na realidade, não devo influenciar nada. Só preciso dar conselhos. E esses seminários que fazemos agora, na realidade, você precisa desenvolvê-los. E você precisa implementá-los por si mesmo. E estamos aqui para mostrar, mas em essência, esse é seu trabalho, é o trabalho do grupo. Rav, então esses seminários, há 2 anos temos tido esses seminários. E eu sempre estou entusiasmando-os, inspirando o grupo e movendo as pessoas a lágrimas. No início funciona, mas você diz que o grupo em si deve fazê-lo. Não importa que você faça, isso não importa. Isso é bom, mas, em essência, o grupo precisa trabalhar internamente e fazer a mesma coisa. De novo, a pessoa precisa se colocar sob a influência do grupo, receber do grupo a importância da meta e, dessa forma, se move em direção à meta. Boa sorte a você. Obrigado. Thank you. Agora, Now we'll have teremos anúncios, depois a música. O Rav vai assinar livros aqui, right here. autografar. Quem quiser que ele autografe livros, ele vai autografar. Sign them here. Durante este tempo, During this time, teremos 20 we'll have minutos de a break. 20-minute, break. Or Sim, yes, vamos we'll organizar todo o hall the entire hall em around torno the das women, mulheres and e then depois teremos within, we'll have círculos circles de of men. homens. Então teremos exatamente um break de 20 minutos. Pedimos que todos estejam na hora certa. E agora, a música. Now, a song. Learning to unite.